Fala galera, aqui é o Bruno Sarri Aqui é o Renan Lucena. e nós somos o Conversa Lupulada. E aí, Renan, de praxe, cara, o que você tá tomando hoje aí? Cara, hoje tô repetindo aí um estilo que eu gosto bastante, que é a Catarina Sour. Essa é de uma marca bem curiosa, cara. É uma marca muito legal, chama, eu não sei agora se é Orchid ou Orchid, mas ela é uma cerveja, é uma cervejaria artesanal, se eu não me engano, eles são daqui do interior de São Paulo. As latas são muito bonitas, são todas floridas. E assim, nessa lata em específico não tem muitos detalhes, né? Eu tenho o ABV, que é 4.4, mas ele não me fala o IBU, né? A cor e tal. Mas ela é uma cerveja, eu até assemelho ela um pouco com a Fruit Beer, porque ela leva amora na composição, então ela é uma cerveja meio vermelhinha assim, e ela é bem sour, ela é bem azeda. Então, para quem curte cerveja nesse estilo, é uma cerveja muito gostosa. Eu já repeti ela algumas várias vezes e sempre que ela tá em promoção no mercado eu acabo pegando porque ela é uma cerveja muito boa. E você aí, o que você tá tomando hoje? Pô, legal, cara, de praxe eu vou comentar tua cerveja, né? Eu confirmei aqui, é Orchid mesmo que fala, então assim, é orquídea, né, em inglês. Eu acho que até pelo fato do logo deles, onde tá escrito Orchid, é como se fosse uma orquídea mesmo. Então acho que deve ser isso Perfeito. mesmo. É eles, igual você falou, todas as embalagens deles têm flores e tudo mais, então assim, é bem legal mesmo, as embalagens dos caras são animais. Se eu não me engano, eu tomei uma cerveja deles, eu não lembro qual, mas eu preciso cavucar lá no meu histórico. E Catarina Sour é um estilo, cara, que tá assim, tá totalmente em ascensão. Vários cervejeiros aí ganham prêmios com esse estilo. É um estilo que não, eu não sou muito chegado, cara, mas de vez em quando eu tomo e eu gosto. Mas não para tomar bastante, para degustar ali um copinho eu acho muito legal. Mas é um estilo muito bacana de se experimentar aí. Cara, hoje eu tô na vibe do assunto do dia, né? Então eu fui atrás de uma cervejinha alemã, né? Já que a gente vai falar aí hoje de um tema da Alemanha. E é uma cerveja comercial alemã, não é tão famosa aqui no Brasil ainda, mas está entrando legal, forte em alguns supermercados, que é da cervejaria Beckers, não é da Backers, lá de Minas Gerais, pelo amor de Deus. Aquela lá deu trabalho para algumas pessoas, pelo amor de Deus, né? Nossa, é Não, não, verdade, né? não vamos confundir. Essa aqui é Beckers com E, B-E, tá? E eu só tinha visto a Pilsen deles, né? Não a Pilsen, na verdade, mas o estilo Pilsen ali, né? O alemão muda um pouco isso daí, eles não fazem muito esse estilo. Mas eu vi também hoje a cerveja de trigo deles, a Weissbier, e eu comprei, tá? Uma latinha. Depois eu vou colocar a foto lá no. A gente vai colocar a foto no Instagram. Então, assim, eu tomei ela, experimentei. Ela é uma cerveja, tô tomando, na verdade, né? É uma cerveja de trigo tradiça, cara, assim, né? Alemão tem muito disso, né, cara? Os caras seguem bem a linha mesmo e é uma cervejinha, igual o pessoal fala de vinho, né? Uma cerveja honesta. Ela não engana ninguém, né? É uma cerveja de trigo que não engana ninguém, cara. Ela tá ali, ela não tá te enganando. Tem um corpo igual de trigo e, igual você falou, a embalagem dela só fala teor alcoólico no rótulo dela, que é 5,1% teor alcoólico e não tem mais nada, porque é uma cervejaria bem, bem comercial mesmo, então eles não se apegam muito a esses detalhes. Cara, então, agora seguindo aí nossa linha, né, cara, dos últimos episódios, vamos com o quadro Foi Mal, Tava Doidão. Bom, então, eu tava até meio feliz aqui que a gente não falou muita merda na semana passada, né? E fomos no mercado essa semana e encontramos a gloriosa Skol Hops, cara. É, Parece que a Skol tava nos ouvindo aí, né? Eu falei que ela tinha sido extinta, né? Que nunca mais achei. E parece que ela voltou, né? Eu vou dar uma Alô, fuçada Ambev? Eu vou dar uma fuçada nos mercados aqui, ver se eu acho, que eu sou grande fã dessa cerveja, cara. E Cara, quase você? comprei ela hoje, hein? Quase comprei ela hoje lá que eu vi, cara. Te mandei a foto. Tá, ela tava com preço excepcional hoje. Honesta. Essa é uma cervejinha honesta. Qual que foi a gafe que você notou aí da semana passada? Cara, eu tava ouvindo assim, né? Não foi uma gafe, mas foi mais um escape ali à marcha, né? Você ia falar uns assuntos ali.
E eu me perdi mais ou menos na parte técnica do pint. Eu tava falando sobre o copo pint lá na Inglaterra, na Irlanda e tal, e eu comecei a falar o volume do copo, e eu me perdi um pouco ali nos números, né, do volume do copo, porque eu não tinha de cabeça isso. Eu dei uma pesquisada, e aí eu vi que é até interessante, eu não sabia disso. O pint, na verdade, é uma medida volumétrica, né? E o pessoal acaba que usando para falar também sobre o copo, porque ele tem aquela medida volumétrica fixa. Então era usado, sei lá, na época do rei lá na Inglaterra, blá blá, blá, e os caras usavam isso daí e acabou ficando para sempre. Mas aí eu descobri também que, como eu tinha falado, né, mas agora eu descobri os valores corretos, que existem diferentes pints, né? Então existem diferentes volumes para essa medida. E lá no Reino Unido, né? Então, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, que a Irlanda também usa o mesmo pint do Reino Unido, o copo, né? O pint equivale a mais ou menos aí 568 ml, tá? E aí, só como comparação, em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, ele é 473 ml, né? Então, aí não chega nem a 500. Mas, assim, na média, os dois são 500 ml. E por aí vai, né? Eu até descobri que na França ele é quase 1 litro, né? 952. Aí eu até falei do Canadá, né? O Caraca, meu. Canadá segue muito a escola belga, né? Então, consequentemente, a escola francesa também. Então, no Canadá também tem esses pints aí de 952 mililitros e tudo mais. Né? E na Bélgica tem até os pints menores, né? Que são os meio pint, que são de 250 ml. Então, só para deixar isso bem claro, porque eu comecei a falar alguns valores aleatórios ali, porque eu não lembrava muito bem, mas na média, o nosso pint que a gente usa aqui é isso aí também, tá? 473, 500 e alguma coisa, na média ali de 500 ml. Então, essa que foi a gafe aí que eu cometi na semana passada, cara. Legal. E o que a gente vai falar hoje? Cara, hoje um assunto polêmico, mais polêmico do que mamilos, cara. Porque mamilos é polêmico, né, cara? Quem nunca viu aquele meme, né? E hoje o assunto é muito polêmico, cara. Hoje o assunto é sobre a lei de pureza alemã. Ô, Brunão, e como que pronuncia essa lei de pureza alemã aí, meu? Cara, é quase um xingamento esse negócio, cara. Treinei hoje o dia inteirinho pra conseguir falar isso aí. Vamos ver se eu vou conseguir, hein? Ó, em alemão, a lei de pureza alemã se pronuncia Reinheitsgebot. Ô, mas agora fala de verdade agora. Xinguei tua mãe, ter passado tudo, cara. Entendeu? Não dá pra ter nada. Reinheim, como que é? Reinheim. Reinheitsgebot. Óbvio que quem souber falar alemão e estiver ouvindo isso aqui vai falar que eu falei tudo errado, mas é o mais próximo. Beleza, segue o jogo. Segue aí, cara. Haters gonna hate, né? Sempre. Bom, Brunão, então, já que você é o cara das histórias aí, meu, qual que é a história dessa lei aí de pureza alemã? Cara, eu falei que o assunto hoje ele é polêmico, porque eu, particularmente, sim, tenho minhas dúvidas sobre essa lei de pureza, né? Mas ela tem uma história muito legal, tá? Um contexto histórico bem legal por trás. E basicamente aí para os nossos ouvintes ficarem sabendo, né, essa lei ela foi promulgada lá no século XVI, né, especificamente em 1516, né, por um duque lá da região da Baviera, que hoje é a Bavária, né, região de Bavária ali, onde está em Munique, por exemplo, né, está nessa região, e ele promulgou essa lei lá somente naquela região, né, naquela localização, que a Alemanha naquela época não era unificada, a Alemanha ela era dividida, então outros lugares da Alemanha não seguiam essa lei, então somente ali na Baviera que seguia essa lei, e essa lei basicamente era para tentar fazer com que padronizasse os ingredientes da cerveja, né, de como se deveria fazer a cerveja. E essa lei, então, cara, ela falava que a cerveja deveria ser feita com 3 ingredientes básicos, né? Malte de cevada, então fica bem claro que tem que ser o malte de cevada nesse texto inicial, água e lúpulo. Então, qualquer cerveja que fosse feita na região da Baviera, naquela época, deveria seguir todos esses conceitos, né? E esses ingredientes. E aí, né, cara, tipo, tem várias curiosidades aí que a gente vai começar a comentar, mas
Isso gerou na época, né, muita controvérsia, né? Até se você quiser falar algumas curiosidades aí. A primeira, que foi até uma surpresa para mim fazendo essa pesquisa, a levedura não está contida nessa lei, né? Nesse primeiro manifesto aí que foi feito para a lei da pureza da cerveja, né? E pelo que eu pesquisei, cara, só foi incluída a levedura no século XX. Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Você saber, eu fico me questionando como que era feita essa fermentação e provavelmente era espontânea, né? Era leveduras, sei lá, do ambiente, eles chamam de wild yeast, né? Que são bactérias mesmo, ou leveduras que estão no ambiente e, eu, cara, achei muito legal isso, né? E aí depois a gente vai comentar, mas eu vi que depois do século XX, uma das atualizações que fizeram nessa lei de pureza foi a inclusão da levedura, né? Então, eu posso até adicionar aí alguns detalhes, que isso é bem legal também. Eu acabei descobrindo fazendo uma pesquisa sobre essa lei. Lá em 1516, a gente até comentou um pouco sobre isso, né? O pessoal não sabia muito bem essas técnicas de fermentação, né? Então, aí eu acabei descobrindo que o Louis Pasteur, né, até pasteurização, né, veio desse cara na época, e ele estudou muito sobre fermentação, e aí ele entendeu o processo de fermentação, que gerava gás carbônico, álcool e tudo mais, né? Então, assim, o conhecimento que eles tinham para fazer cerveja até a descoberta da fermentação, que foi em 1846, mais ou menos, alguma coisa assim, com o Louis Pasteur, era tudo empírico. Então eles sabiam que colocando lá o malte, né, colocando o lúpulo ou outras coisas que a gente sabe que tinham, a gente vai até falar depois, uh, e água, e fazia o processo ali, deixava em tonéis, em barris e tudo mais, por X dias, né, por tempo determinado, aquilo gerava a cerveja, né, ou a ale, que a gente falava ali e tudo mais. Então, assim, eles não sabiam o porquê, né, eles sabiam que aquilo fazia o processo, igual o pão, né, eles deixavam o pão lá fora, o pão crescia, legal, o pão cresceu. Por quê? Sei lá, era uma divindade que fazia aquilo acontecer, né, vai saber. Devia ter alguma coisa mitológica envolvida. Os caras não sabiam o motivo, tá? De novo, era empírico. Então eles sabiam que fazendo aquilo acontecia, né? Uhum. E aí foi quando eles colocaram no texto depois. Então esse texto ele foi revisto várias vezes. Então isso é legal citar, porque tem muita gente hoje que lê uma coisa sobre essa lei de pureza alemã e acha que, assim, não, ela foi instaurada em 1516 e ela ficou imutável até hoje, né? Não, esse texto ele foi revisto porque a cultura cervejeira, a gente sabe, né, hoje, inclusive, né, vem se modificando. Então, assim, no século XX, como você falou, em 1906, esse texto foi alterado e aí colocaram a levedura como ingrediente básico da cerveja, porque ela, né, é o ingrediente básico, a gente sabe Uhum. hoje. Não, e eu venho repetindo, já falei algumas vezes nos outros episódios que é interessante a gente reparar como a evolução da humanidade, ou dos seres humanos, pelo menos, né? Mas é interessante ver como eles evoluíram e como eles faziam as descobertas, né, cara? A gente acaba às vezes passando batido por como as coisas foram descobertas. E, poxa, essa da fermentação foi algo, eu acho que na época, né, que foi descoberta essa parada de fermentação mais padronizada, cara, eu acho que deve ter sido uma descoberta muito legal, né? Porque é aquela, quando você não sabe um processo, você acaba patinando, você nunca sabe qual vai ser o resultado daquilo que está fazendo, né? E quando você tem leveduras padronizadas e tal, você sabe a temperatura que ela fermenta, por quantos dias ela fermenta, mais ou menos, né? Então, eu acho que na época foi como uma estrela guia para a galera aperfeiçoar, né, o método de fazer cerveja lá na Baviera, na época, né? Com certeza, cara. E a gente brinca, a ignorância é uma dádiva, né? Às vezes, né, os caras não sabiam o que fazia, mas dava certo, né? Mas quando você estuda, é muito melhor. E quando você entende o processo, então você começa a aprimorá-lo. E, cara, aí usando ainda, só pra gente estar com a parte cronológica aí aqui, né, fresquinha na cabeça, e também foi nessa época, né, quando colocaram a levedura no texto da Lei de Pureza Alemã, como um ingrediente básico, foi onde também eles voltaram atrás, né? E aí depois a gente vai falar como curiosidade
E aí sim eles colocaram somente malte, né, como um ingrediente principal. E aí eles não definiram mais que era o malte de cevada, né? Então o grão em si já não era mais um limitante. Então hoje, até hoje usa-se, tá, essa lei de pureza alemã, o pessoal segue lá, arrisca, porque hoje virou uma cultura isso lá para eles, tá? Então hoje, assim, hoje o texto libera, por exemplo, o malte de trigo, né, que é a cerveja que eu estou tomando hoje, por exemplo, uma cerveja muito famosa na Alemanha, e o malte de centeio, por exemplo, tá? Então, assim, então eles não limitam mais para o malte de cevada. E aí, cara, como curiosidade, eu vou né, colocar essa curiosidade aqui em jogo, depois você até conta outra curiosidade. É, por isso que é polêmico, né, esse assunto. Muitas pessoas elas negam essa lei de pureza alemã, tá? Até mesmo outras escolas cervejeiras, como a belga, por exemplo, né, que existe uma rixa bem grande entre a escola belga de cerveja e entre a escola alemã de cervejas, né? Até eu comentei isso nos episódios, que o pessoal da Bélgica faz essa brincadeira com a cerveja alemã, né? Mas o pessoal nega às vezes essa lei porque eles dizem que esse duque lá na época estava faltando muito alimento pro povo, né? Então assim, o alimento básico era pão, né, batata, porco, essas coisas, né? Então o carboidrato principal era pão, né? E o que fazia pão? Trigo, né? E os alemães gostavam muito de cerveja de trigo. Assim, eles até hoje, né, cara, assim, acho que o lugar que mais faz cerveja de trigo é na Alemanha. E eles usavam muito trigo para fazer cerveja. E o povo bebia muito, consequentemente tinha que usar praticamente todo o trigo para fazer cerveja, fazendo com que o pão ficasse de lado, né? Então, cara, assim, provavelmente lá na cúpula do duque ali, do pessoal da nobreza, eles instauraram essa lei e falaram assim, cara, tem que usar o malte de cevada. Por isso que eu enfatizei que o texto inicial falava malte de cevada. Então era proibido usar trigo ou centeio, por exemplo, para fazer cerveja. Então quem usasse era preso ou a cerveja não venderia, coisas do tipo, estaria ferindo a regra, era punido, multado, sei lá o que era na época. Mas aí isso fez com que as pessoas não usassem mais o trigo para cerveja, né? E cara, eu tô falando aqui, devia ser muita coisa. Os caras bebem até hoje muito, né? A gente acha que a gente bebe muito, o alemão bebe demais, cara. Então, isso foi uma das curiosidades. E o pessoal fala, pô, essa lei de pureza é uma mentira, entendeu? O cara fez isso na época porque estava sem alimento e precisava fazer alguma medida drástica e ele inventou essa lei, né? E aí tem outras lendas aí por trás dessa lei, né, que também são curiosas e que eu acho que não são lendas, né? Também existiram para fazer com que isso acontecesse, como no caso da contenção do uso do trigo, por exemplo, para pão e não na cerveja. E detalhe, que eu li também em alguns lugares, era que os nobres continuavam tomando cerveja de trigo, porque todo mundo adorava a cerveja de trigo, né? E aí eles só queriam que, né, o povo não tomasse. Então os nobres continuaram tomando cerveja de trigo, porém, né, não seguindo a lei de pureza alemã na época, mas dane-se, né, cara? Eles queriam era só controlar que o trigo fosse feito pão para não ter fome na cidade. Uma outra curiosidade que a gente descobriu aqui fazendo a pesquisa é uma mistura de ervas que era usada no preparo da cerveja também, que chama Gruit, né? É, a curiosidade é que o direito de distribuição dessa mistura de ervas era feita pela Igreja Católica. Então, toda cerveja que usava o Gruit, né? E na época, as cervejarias que seguiam a lei da pureza tinham que usar. A Igreja Católica acabava lucrando, né, com a venda dessa mistura de erva. E logo na primeira edição dessa lei da pureza, o Duque estava meio pistola com a Igreja Católica, né, porque eles estavam lucrando em cima da cerveja. E a curiosidade é que ele incluiu o lúpulo exatamente para boicotar a Igreja Católica, né, para que eles não vendessem mais. Exato, aí só para completar, eu também não sabia disso, achei muito legal. Esse gruit era usado porque provavelmente devia ser uma alternativa, né, para fazer a conserva da cerveja, como a gente comentou em alguns episódios anteriores, né, que era uma mistura ali de ervas, especiarias, então conservava a cerveja, né, como orégano, cravo, cominho, por exemplo, né, cara. A gente sabe que essas ervas, né, essas especiarias, elas têm um gosto forte. Então, assim, com certeza elas conservavam a cerveja, porém deixavam um gosto bem, bem forte na cerveja, né? Então, só que provavelmente era, primeiro porque era o conhecimento que o pessoal tinha, né? Tanto que a história do lúpulo você vê que demorou um pouco para ter o conhecimento,
e devia ser mais barato, e a Igreja Católica influenciava o pessoal a usar. A Igreja Católica sempre teve influência forte em toda a sociedade, né, cara? Continua Uhum. tendo. E esse Duque, como você falou, ele tava pistola e tal. Ele falou, cara, vamos quebrar o lucro da Igreja Católica, porque eles ganham muito lucro com a beira do Gruit, e vamos colocar no texto que tem que usar o lúpulo para conservar a cerveja, né? E não esse Gruit. Então ali, cara, quebrada total os caras. E aí é onde também o pessoal que não leva a sério essa lei de pureza comenta, fala assim, pô, como é que eu vou levar a sério uma lei onde o cara só colocou o ingrediente para poder fazer com que a instituição da Igreja Católica não tivesse lucro. Então, assim, era uma birrinha, né? Era uma guerra política ali. Né? Então, assim, então não tinha, na verdade, um intuito de fazer com que a cerveja fosse melhor, né? Na verdade, era só uma guerra política. Mas aí, cara, né, não sei se você tem mais alguma curiosidade para falar, mas e isso é legal, porque, de novo, eu também sou bastante cético com essa lei, tá? Porque eu acho que a cerveja tem que ser colocada o que você achar melhor, né? Assim, a gente sabe hoje é bem mais tranquilo quanto a isso. A Uhum. gente sabe que na Alemanha os caras seguem muito isso ainda até hoje, tá? A alemão, eles são, cara, eles são famosos por serem metódicos, né? Por serem muito fiéis àquilo que eles seguem. Então, só que ao mesmo tempo eu acho legal porque essa lei ela padronizou a cerveja para o mundo todo, né? Porque até hoje o básico da cerveja, assim, se você segue a lei da pureza alemã ou não, é água, malte, lúpulo, levedura, né, cara? Hoje é isso. Perfeito. E sem querer esse cara fez isso. Esse Duque ele fez com que isso padronizasse a cerveja porque era uma bagunça, não existia padrão. Era assim, cada um fazia o que quisesse. Não, perfeito. Eu ia comentar exatamente isso, cara. Cara, o ponto de partida é claro que tem esse período de descoberta, né? Então, é aí onde as pessoas não sabem o que elas estão fazendo e elas acabam descobrindo. E eu acho que o segundo passo é a padronização. Então, dado que você entendeu o processo e entendeu como é gerado aquele produto final, aquele resultado, vence a padronização. Cara, isso é muito importante. A gente consegue fazer cerveja em casa hoje por causa desse cara, né? É, cara, jamais eu iria fazer um mosto e botar na minha varanda aqui e deixar ele fermentar até ele tiver bom, até ele tá bom, sabe? Ou ia ter Então, muitas falhas, né? Você ia tentar falhar, com perder, certeza. né? Não ia saber Não, muita coisa. com certeza. Então, eu acho que, cara, é muito importante, mas eu, como você, também sou bem cético, ainda mais pelo fato de ser o grande MacGyver aí o mestre cervejeiro caseiro, né? Acabo misturando um monte de coisa na cerveja, cara, e gosto de experimentar mesmo e acabar criando a minha própria receita e esse tipo de coisa. Então, cara, é importante a gente ter, né, aonde apoiar o nosso conhecimento, né? E eu acho que é muito legal isso. Mas eu também acho que, cara, se a gente não. Eu acho que nós somos uma espécie muito aventureira, né? A gente acaba sempre arriscando e buscando coisas novas. E adaptável, né, cara? A gente sempre se adapta, né? Exatamente, cara. Cara, é fruto de pessoas assim, né? Que pensam diferente, que a gente tem, sei lá, N tipos de cervejas aí até hoje, né? Não, e na época que esse cara colocou essa lei, né, de novo, a gente já falou das curiosidades, que são curiosidades, mas assim, eu acredito que são fatos reais, tá? Tanto essa questão de limitar o trigo para uso do pão, quanto essa questão também da briga entre ele e a Igreja Católica, tá? Isso com certeza era real, então isso incentivou também ele a colocar essa lei. Mas fez, cara, com que a Alemanha tivesse uma escola alemã, isso influenciou muito, e é hoje uma das escolas mais tradicionais de cerveja do mundo, né? Sem dúvida nenhuma, a cerveja alemã é uma das melhores cervejas do mundo. Tá? Os caras sabem fazer cerveja, os caras não brincam em serviço, né? E na época tinha a escola belga já de cerveja e era até hoje eles brincam um com o outro, né, cara? Porque era totalmente ao contrário. A escola belga, até brinquei aquele episódio, né, da Stone Ale, que o belga, o que ele achar no meio do caminho dele, ele joga na cerveja, né? Então, fruit beer, eles que inventaram, usar maltes diferentes, usar mais malte, até o lúpulo mesmo, né? A gente sabe que ele começou algumas coisas assim. Então, assim, os caras eles já tinham, continuam tendo essa mentalidade de não se limitar a uma receita, né, padrão. O alemão, ele acabou de novo, virou cultural, tá?
porque o cara colocou essa lei, depois em 1906, no século XX, foi difundido para toda a Alemanha, tá? Então foi onde a Alemanha já estava unificada, e aí acabou que, cara, como a gente conversou sobre copo, temperatura e tudo mais, tava no cerne dos caras, entendeu? Tava na cultura dos caras. Então eles não sabem mais. Vai tentar convencer um alemão de que não precisa seguir a lei de pureza alemã, cara. Você vai Uhum. falhar, você vai falhar. Você não vai conseguir convencer o cara, entendeu? Bom, então, acho que uma outra curiosidade aqui é que eu comentei, né, uma cerveja que eu tomei no primeiro episódio, é uma Gose, da cervejaria Freigeist. E a curiosidade é que o mestre cervejeiro alemão, né, ele fica na cidade de Colônia, e o curioso é que ele é o cara fora da curva, assim, né, ele acaba não respeitando essa lei da pureza, e a maior parte das cervejas que ele faz levam sal, leva rubarbo, que é sei lá, Sim. uma fruta, não sei se é uma É planta, alguma coisa eu assim. acho que é uma raiz, cara, Rui Barbo. Sim, então, eu já tomei uma cerveja dele que vem ruibarbo. E assim, cara, a maior parte das cervejas dele, assim, são muito fora da curva, tá? Tem até uma que chama Matusalém, que ela é envelhecida em umas madeiras meio doidas, assim, vai também umas especiarias meio macabras. Então, cara, eu acho que ainda assim lá dentro da Alemanha sempre tem esses caras, né, as cabeças pensantes aí tentando inovar. E especificamente desse cara, ele tem um livro que ele achou, não sei aonde, no museu lá, sei lá, e tem todas essas receitas doidas que ele faz. Então não é receita da cabeça dele, não. Ele desenterra essas receitas e são histórias, né? São receitas muito velhas. A Gose mesmo é um estilo muito velho, é muito antigo. Muito. E agora que tá vindo, a Catarina Sour, eu não sei, mas eu acho que vem desse estilo Gose também, desse Vem estilo do estilo. Sour, cara, é por pessoas como eles que a gente acaba tendo essas novidades e que pra gente é novidade, mas que eram receitas muito tradicionais há, sei lá, quantos anos atrás, né? Não, cara, assim, de novo, é óbvio que tem as pessoas, toda regra tem sua exceção, mas lá na Alemanha os caras, cara, até hoje, assim, eles são muito fiéis à tradição e essa tradição da lei de pureza. E, cara, trazendo um pouco pro mundo real, como a gente gosta de fazer todo episódio, e eu acho que é isso que os nossos ouvintes gostam, né, aqui do nosso podcast, cara, e o que eu queria trazer sobre essa lei, por que que eu acho ela polêmica, de novo, né? Eu como tudo eu gosto de questionar, né, cara? Eu não acho que nada é 100% certo, nem 100% errado. É legal você pesquisar, saber o motivo. De novo, a gente sabe que teve um motivo aí. Essa lei, ela trouxe muito benefício para o mundo cervejeiro geral, né? O pessoal, de novo, a gente até comentou isso, o pessoal começou a entender melhor dos ingredientes, começaram a focar nesses ingredientes, estudar eles, melhorar todo o processo. Só que assim, uma coisa que nossos ouvintes têm que entender muitas cervejarias, né, inclusive brasileiras, colocam no rótulo assim, cerveja seguindo a lei de pureza alemã, né? Põe lá, pum, enorme, né, cara? Aí, cara, assim, pô, você ouvinte aí que tá querendo, né, começar a conhecer uma cerveja especial, uma cerveja diferente, aí você pega uma cerveja lá, cara, que pode ser uma cerveja vagabunda, de verdade, mesmo sendo uma cerveja artesanal, né, que tá lá, seguindo a tradição da lei de pureza alemã, né, Reinheitsgebot, né, de não sei, falei tudo errado. E aí você fala, pô, se segue a lei de pureza alemã, então essa cerveja é muito boa, né? E isso é puro marketing vagabundo, cara. Isso é marketing vagabundo. Não tô dizendo que todas fazem isso, tá? Mas é marketing vagabundo. Porque assim, cara, a gente sabe, pô, um exemplo clássico aqui. Essa lei de pureza alemã, mesmo no texto atual, ela não abrange, por exemplo, correção de pH da água, né? Ela não abrange isso. Ela fala que correção de pH da água já não segue a lei de pureza alemã. Então, assim, pô, o cara tá usando água da onde? Entendeu? Da bica para fazer a cerveja lá na Alemanha? Então, isso não garante que a cerveja é a melhor do mundo, né? Você pode pegar cervejarias aí que não seguem essa lei e faz uma cerveja perfeita. Então, eu acho que muita cervejaria, tá? Principalmente no Brasil, foi onde eu comecei a questionar essa lei. Eu comecei a ver muita cerveja falando, pô, segue a lei de pureza alemã. Ah, não é possível, cara, essa cerveja aqui é ruim, cara. Não, tipo, eu caía muito nessa, né? Pô, se os caras estão seguindo uma lei de pureza alemã, então vai ser muito boa essa cerveja. E É. aí é onde chega no negócio do radicalismo. Eu não seja radical,
Não pense que porque uma cervejaria está seguindo a lei de pureza alemã, ela vai ser perfeita. Tá? O que define se uma cerveja é boa ou não, na verdade, são ingredientes, né, a qualidade desses ingredientes. Então, se você seguir a lei de pureza alemã, mas usar um malte vagabundo, não adianta nada. Usar uma água mal que não está bem tratada, não vai adiantar nada. Usar um lúpulo vagabundo, não vai adiantar nada. Então, você está seguindo a lei alemã, não tá? Está seguindo Uhum. ali, malte, levedura, lúpulo e água. Só que se esses quatro for vagabundo, não vai adiantar nada. Você É vai por ser isso que ela ruim. é controversa, né? Exatamente, e é onde eu queria chegar, entendeu? Por isso que eu questiono essa lei. Então, assim, você pode seguir a lei com esses ingredientes, mas quem garante que esses ingredientes têm qualidade, né? E aí que, de novo, então o que define uma boa cerveja, na verdade, são bons ingredientes, né? Ingredientes de qualidade e um domínio de processo. Então, se a pessoa, a cervejaria, tem um domínio do processo daquela cerveja, daquele estilo, isso vai totalmente diferenciar no resultado final. Né? Porque também você pode usar os melhores ingredientes do mundo, mas você não saber fazer uma IPA ou você não saber fazer uma cerveja de trigo, não vai adiantar nada. Então, eu acho que a combinação desses dois, bons ingredientes e um domínio do processo, né, da cerveja, é o que fazem uma cerveja ser boa, tá? Então, se você ler lá que a cerveja tem a lei de pureza alemã, cara, beleza, você vai saber só que ele está usando malte, levedura, lúpulo e água. Só isso. Você não sabe a qualidade da cerveja. Bom, pessoal, então acho que com isso deu para entender mais ou menos que essa lei, ela existe, ela é real, ela tem as suas controvérsias aí, e que é para você sempre questionar se isso que vai fazer a sua cerveja ser boa ou não. Então questione, tá, pessoal? Como tudo que a gente tem. E, bom, estamos chegando no Natal, hoje é dia 23, a gente está gravando no dia 23, ano de 2020, né, cara? Ano doido. Então o que resta pra gente é beber, né? Vamos beber bastante esse ano que vem vai ser da hora. E eu acho que, né, eu tô tomando cerveja, mas o dia que sair vacina, eu vou tomar vacina, né? Não importa de onde for, né, cerveja e vacina, tamo junto, vou tomar os dois juntos. E gostaria de agradecer aí, cara, né, acho que vai ser esse não vai ser o último episódio do ano, a gente vai ter mais um episódio antes de finalizar o ano, e a gente está se divertindo muito fazendo esses episódios. E o recado básico de sempre, segue a gente lá no Instagram, no Conversa Lupulada Podcast. E lá você vai conseguir ver as fotos das cervejas que a gente toma e mais algumas dicas e notícias que a gente vai colocar também. E o Antepid também, cara, que é um aplicativo de cerveja que a gente vai falar no próximo episódio, inclusive. Eu tô como @Bruno Sarri. Eu tô como @Lucena Renan. Inclusive, falei que ia reativar minha conta e reativei. Eu só não criei vergonha ainda de Aê, registrar as últimas cervejas que eu bebi. registra, cara, é muito legal. Semana que vem a gente vai falar sobre esse aplicativo e vai ser bem legal. Acho que todo mundo que gosta de cerveja deve usar esse aplicativo para controlar as cervejas que toma aí. E é isso, cara. Quer mais dar algum recado aí, Renan? Não, acho que é isso. Você cobriu tudo. É só desejar um Feliz Natal pra todo mundo aí. E nos vemos na semana que vem. É isso aí, galera. Feliz Natal. Se cuidem. Fiquem em casa. Abraço.